Tradutor: Otakin. Uma semana se passou e Souta conseguiu concluir o 92º andar. Nesta semana, ele treinou dentro da consciência interior de Saya para lutar sem usar os olhos. No final do 92º andar, Souta lutou contra 2 monstros em seu nível. Um monstro que poderia rivalizar com um monstro de terceira evolução, um Rank S. Apesar de sua desvantagem, ele conseguiu matá-los usando a maioria de seus trunfos. A posse e liberação do orbe de monstro foram usadas neste andar. O fundador do grande Império Astley não era nada comparado a esses monstros. Depois de concluir o 92º andar, Souta descansou por um dia antes de seguir para o 93º andar. Exatamente como o que esperava, ele ainda não conseguia usar seu sentido de visão. Além disso, a dificuldade aumentou. Não é mais apenas o sentido da visão, mas também o sentido do olfato foi desativado. Mas ele não teve problemas com isso. Seu olfato não era tão forte comparado ao de Yuko e Doranjan, então ele raramente o usava para sentir a área ao redor. Os monstros do 93º andar ainda eram tão fortes quanto monstros do 92º andar, então ele lidou com ele da mesma forma. Ele também estava se acostumando com sua condição atual. Demorou 3 dias antes de concluir o 93º andar. Ele então viu que subiu de nível e finalmente alcançou o nível 44. Estava dentro de suas expectativas, já que os monstros que ele estava caçando eram Rank B, Rank A e Rank S. Apenas um único Rank S já deu a ele ex igual a 100 Ranks A. Este farm era mais eficiente do que quando ele estava matando os soldados do grande Império Astley, que tinham apenas um nível de poder de Rank D e especialista de Rank C. Infelizmente, ele não conseguiu reunir nenhuma alma dos monstros aqui no labirinto vivo, pois eles foram criados a partir da energia deste lugar para testar as pessoas que queriam obter o legado do Deus. Mas ele ainda era um monstro de terceira evolução inicial, já que seu nível era de apenas 44, mas seu poder de combate era tão forte quanto aqueles monstros de terceira evolução superior. Ele poderia até derrotar alguns deles se usasse bem seus trunfos. Aliás, Doranjan já estava nesse nível. Um monstro no topo da terceira evolução e estava perto do ápice do terceiro estágio da evolução. Havia outra razão pela qual ele poderia rivalizar com um monstro no topo da terceira evolução. O governante de submundos aumentou sua força conforme os mundos que estavam sob o domínio do grande Império Astley o reconheceram como seu líder desde que a Astros foi estabelecida. Então Souta foi para o 95º andar depois de se recuperar da batalha no 94º andar. Neste andar, suas desvantagens aumentaram mais uma vez. Seu sentido de audição estava desativado. Ele não conseguia ouvir sua própria voz e os sons em sua área. O pior caso era que ele nem conseguia ouvir a voz de Saya. Até mesmo a comunicação telepática foi bloqueada. Ele pensou internamente ao sentir uma sensação de crise. Felizmente, ele ainda podia entrar na consciência interior de Saya. Uma vez que ele entrasse em sua consciência interior, ele poderia usar seus sentidos para ouvir sua voz. Foi um alívio para ele. O tempo passou rápido e Souta continuou treinando para concluir este labirinto vivo. Seu esforço em treinar aumentou algumas de suas artes de combate. Isabela e Yuko estavam no 60º andar olhando para o casulo branco de energia na frente delas. Quase 2 meses já se passaram e eles ainda não saíram da última tentativa. Eles vão ficar bem, Yuko. Isabela disse enquanto descansava o queixo na palma da mão. Ela sorriu ao ouvir as palavras de Yuko que diziam que seu mestre é forte, então não precisava se preocupar. Você está certa, Souta e outros são fortes, então eu só preciso acreditar neles. Então, uma rachadura se formou no casulo branco e lentamente se espalhou em sua superfície. Depois de alguns momentos, o casulo foi quebrado e uma menina que parecia uma criança de 14 anos saiu. Oh, você cresceu e ficou mais bonita, Yancha. Isabela comentou quando viu a aparência de Yancha. Seus olhos brilharam enquanto ela se aproximava lentamente da figura fofa. Foi completamente diferente de antes. Isso mesmo. Esta garotinha era Yancha, a pequena Goblin que ele escolheu quando eles estavam no planeta Greia. Desta vez, ela finalmente alcançou sua segunda evolução. Ela não conseguia acreditar.
Uma Goblin ficaria tão bonita. Ela não tinha ouvido nada assim quando ainda era uma escrava. Ela é linda, certo, Yuko? Isabela se virou para Yuko e ouviu um TCH em sua mente. Parecia que Yuko estava insatisfeita com a aparência atual de Yansha. Ela coçou as bochechas com uma expressão estranha enquanto olhava para Yuko e Yansha de um lado para outro. Ela não sabia o que fazer neste momento. Fico feliz em ver que todos estão bem. Uma voz soou atrás delas. Isabela se virou e viu um homem alto com cabelo preto curto. O homem tinha sobrancelhas grossas e olhos penetrantes. Oh, você está de volta, Torquês. Ela sorriu quando viu Torquês. Sim, é Yansha. Torquês perguntou enquanto observava a menina. A diferença na aparência era enorme, então ele não conseguia reconhecer a garotinha Goblin careca antes. Ah, sim. Ela evoluiu e atingiu a segunda evolução. Isabela respondeu. Ela então perguntou lentamente, você está sozinho? Você encontrou os outros? Não, o julgamento é difícil, Torquês disse enquanto se lembrava das coisas que aconteceram com ele. O 91º andar é um labirinto enorme. Seria fácil concluí-lo, mas de alguma forma não consegui ver nada no labirinto. Levei muito tempo antes de concluí-lo. Foi difícil e traumatizante. O que você quer dizer? Isabela perguntou com uma expressão curiosa. Ela não desafiou o 91º andar e além, então ela não tinha ideia do que eles experimentavam. O tempo todo eu não conseguia nem usar meus olhos. Desde que entrei naquele lugar minha visão foi bloqueada por algum poder desconhecido e demorei 2 semanas antes de passar para o 92º andar. Eu não conseguia nem imaginar que teria que fazer isso. Lutar sem usar meus olhos. Eu só pude acompanhar aqueles monstros porque eu tinha grande controle sobre meu parasita. Torquês suspirou enquanto olhava para o teto. Então ele continuou, no 93º andar, minha capacidade de cheirar foi bloqueada e, em seguida, minha capacidade de ouvir foi bloqueada. Acho que no 100º andar todos os sentidos estão bloqueados e temos que lutar contra monstros poderosos sem eles. Não é muito difícil? Sim, eu só consegui chegar até o 95º andar antes de desistir. Eu dificilmente poderia derrotar qualquer monstro de rank S com minha força atual, então decidi desistir. Torquês era um especialista de rank A e só o alcançou quando começaram sua expedição neste labirinto vivo. Já faz 4 meses que ele atingiu esse nível e estava perto de atingir o estágio intermediário. Segundo Souta, o rank A tem 4 etapas. Estágios inicial, intermediário, alto e de pico. Uma pessoa se tornará um rank A se conseguir liquefazer uma gota de mana em sua reserva de mana, e esse é o estágio inicial do rank A. Se uma pessoa liquefazer 1/4 de sua reserva de mana em sua reserva de mana, ela está no estágio intermediário. Se fosse pela metade, então era um estágio superior. Por último, o estágio de ápice. Uma pessoa alcançará se conseguir liquefazer toda a mana de sua reserva de mana. Ele tinha uma técnica para ajudá-lo a liquefazer seu mana. Ele recebeu essa técnica de Souta e era uma técnica que ele não encontrou no grande Império Astley. Ele não sabia que Saya foi quem passou nessa técnica e ela apenas passou para Souta para fortalecer suas forças. Saya não se preocupou em dar técnicas poderosas para Torquês e os demais. Eles foram presos pelo parasita devorador de essência e esses parasitas se fundiram completamente em seus corpos. Em outras palavras, eles eram propriedade de Souta. Parece que sou o primeiro a desistir, Torquês disse com um suspiro. Ele sabia que era o mais fraco entre as pessoas que desafiaram o 91º andar até o 100º andar. Você não precisa se sentir mal por isso. Pelo menos você desafiou enquanto eu estava presa aqui. Disse Isabela. Uf! Já que não há nada para fazer, vou apenas treinar enquanto espero que eles saiam, Torquês disse enquanto dava tapinhas em suas roupas. Ok, vou apenas verificar a habilidade de Yansha primeiro, Isabela acenou com a cabeça para ele. Oh, estou curioso sobre isso também.